O Maurício está falando assim, ó, por favor, por que só em 1982 as gravadoras apostaram no rock jovem? Influência da Maldita, né? Ele está falando da Fluminense. Ou o fato deste rock, Fluminense FM ali de Niterói, ou o fato deste rock ser mais pop que o dos anos 70. Obrigado. Aquela coisa que a gente estava falando, né, Barcinski? Mercado, né? Olha, mais uma vez. Nessa série do Sullivan e Massadas eu falo bastante disso, e no Pavões Misteriosos eu toco um pouco nisso também. A explosão do rock brasileiro dos anos 80 se deveu muito a uma crise na indústria, né? Porque no final dos anos 70 a indústria entra no mundo inteiro isso aconteceu, né? Numa época de uma certa crise, as gravadoras, isso aconteceu no mundo todo, elas deixam um pouco de lado esses produtores e diretores, donos de gravadora que eu estou falando, por exemplo, André Midani e tal, e eles trazem pessoas mais corporativas, empresários, para gerenciar as gravadoras, né? Então, a Philips, por exemplo, manda embora 70% do cash deles e traz um holandês lá que estava acostumado a trabalhar na indústria automobilística, sabe? Isso tem a ver com um movimento de compra de gravadoras clássicas por empresas que não tinham nada a ver com a música. Então, por exemplo, a Sony compra a CBS. A Sony era uma empresa de eletrodomésticos, né? de som, né? Portáteis. Comprou a CBS, a Philips é vendida. Muitas dessas gravadoras são incorporadas por empresas que não têm nada a ver com a música, e aí começam a chegar ao Brasil e também em outros lugares do mundo, executivos que não tinham nada a ver com a música. Então, em vez deles terem essa visão que a gente estava falando antes de investimento a longo prazo, eles começaram a implementar uma política do tem que vender agora e quem não vender está fora, né? Então, se você entrevistar o Menescal, ele vai te contar. Em 1975, 76, a Philips tem 100 artistas, 110, e 3 anos depois tem 30. Entendeu? Teve que mandar embora 80% dos artistas da Philips, só ficar com quem vendia. Então, o que acontece? As gravadoras passam a investir em 2 tipos de artista. Artista que eles sabem que vende e artista barato. Artista cuja produção é barata. Então, muito do rock brasileiro tem a ver com uma guinada para tentar economizar em estúdio e em produção. Então, quando você entrevista... Cara, era barato. Então, por exemplo, a Warner, que foi uma gravadora que lançou essas bandas todas, pergunta pro Ira, pergunta pro Camisa de Vênus, pergunta quem... Foram todos... Foi o Pena Schmidt que contratou, foi essa galera que foi para a Warner que lançou o RPM. Era tudo assim, eram bandas que gravavam por muito pouco, né? Eram bandas jovens, né? E você porque tinha... as bandas, né, André, isso que o Romero falou ali, não precisava chamar o Oberdan para tocar, não precisava chamar os músicos que eram caros e tal, as bandas tocavam, né? Algumas e outras eram dubladas pelo Roupa Nova, como sabemos, né? O Roupa Nova gravou metade do rock, especialmente o rock carioca, foi tudo gravado pelo Roupa Nova, né? Todo mundo sabia. Wrecking Crew. Era o nosso Wrecking Crew, era o Roupa Nova, né? Mas eu digo, é uma conjunção de fatores também. A abertura política, a gente tem que lembrar que naquela época o mercado jovem estava começando a crescer com seriados tipo Armação Ilimitada, né? Em 84 a gente teve um anúncio do primeiro Rock in Rio, né? Então você teve também uma guinada política, né, da abertura, dessa coisa de vamos fazer músicas mais para os jovens, e você teve essa geração de bandas que foi contratada muito barato, né? Todas as gravadoras fizeram acordos, contratos que eles se arrependem muito hoje, né? Contratos muito ridículos, assim. E foi uma época em que as gravadoras basicamente contrataram essas bandas porque eles não tinham dinheiro para investir, não o contrário, né? Eles não fizeram o rock brasileiro, vamos investir no rock brasileiro, vamos tentar uma coisa que não tem muito risco. Quando se fala nesse movimento grande do pop rock Brasil, né, que fala assim, porque a Blitz abriu as portas das gravadoras e tal, não sei, isso é legítimo, né? Sim. Tipo, as gravadoras viram ali um filão, e aquilo que a gente estava falando do Nirvana, né, que nos anos 90 várias gravadoras queriam ser o Nirvana, aconteceu isso, de certa forma, com a Blitz. E aliado a isso que você está falando, de ser um artista barato, né, aí
criou-se um movimento nas gravadoras, né? Sim, foi a mesma coisa. A Blitz estoura e a gente tem que lembrar o seguinte: a Blitz é comercial e tal. Claro, o disco da Blitz é super comercial, mas na época a Blitz era ligada a um movimento de teatro no Rio, que era um movimento alternativo. Era ligado à galera do Circo Voador, a galera, né, do Asdrubal. Quer dizer, não era uma coisa extremamente comercial e corporativa. Não era. Né? É engraçado isso. Tornou-se. Né? A Legião Urbana era ligada ao movimento punk de Brasília, né? Quer dizer, tem toda uma... Né? O Titãs era muito ligado a essa vanguarda paulistana, os caras tocavam com Naozete, a banda era bem diferente do que virou depois, né? Totalmente. O Ira era ligado ao pós-punk paulistano, quer dizer, eles todos vieram também de lugares muito pequenos, né? E estouraram depois. Não foi uma coisa assim, sabe, bandas formadas em laboratório para fazer sucesso. Foi a mesma coisa de sempre, o que sempre acontece. Alguém vê uma pequena cena local que está rolando, que está indo bem, pega essa banda ou pega esse artista, dá uma, digamos, uma polida, né? Porque o som da Blitz é extremamente polido, né? E lança. E aí as coisas funcionam. E, Bacinski, o que tu acha, por exemplo, do fato de que o Rock in Rio como divisor de águas dos anos 1980, tanto para capturar um público do rock and roll, quanto para a própria manutenção do mercado, porque de alguma forma mudou o mercado, tanto para shows como corredor de shows internacional e para o próprio rock nacional, né? Como é que tu vê essa exatamente no meio da década e o quanto ele influenciou para o rock se tornar aquilo que ele foi a partir dali? Cara, acho que não só para o rock, né? Porque assim, o Rock in Rio eu posso falar muito bem, porque eu estava no primeiro, fui todos os shows, eu faço aniversário em janeiro, ganhei um passaporte para os 10 dias. Dos 10 dias, eu também tinha. E eu morava tão longe que no primeiro dia eu cheguei em casa, estava na hora de voltar para o show. Então fiquei dormindo. Você não morava mais longe do que eu. Eu morava em Cascadura, cara. Eu morava na Ilha do Governador, era longe, cara. Era na longe. Época não tinha. Eu morei na ilha, era longe. Vocês competiam para quem estava mais longe do. E não tinha o túnel, né? Não tinha né? Então era longe pra cacete, assim. Mas o Rock in Rio, cara, foi uma mudança não só para o rock, mas para o mercado de shows do Brasil em geral. Né? Antes do Rock in Rio, cara, para você, assim, para a gente ver um show, eu vi o Peter Frampton no Maracanãzinho, né? Teve o Kiss, eram pouquíssimos shows, cara, era um ou outro. E a estrutura era muito tosca, assim, era uma coisa, sabe, o Van Halen, que eu acho que foi até depois do Rock in Rio, né? Foi antes. Foi antes? Eu não me lembro. 83, se não me engano. O Van Halen não tinha equipamento, cara. Eles pegaram o equipamento do Robertinho de Recife, se eu não me engano, emprestado. Não teve uma coisa dessa? Ou foi o Quiet Riot, que pegou o equipamento, os Marshalls do Robertinho de Recife, porque não tinha amplificador. Era desse nível, assim, sabe? Então, a gente ia ver show de rock, parece brincadeira isso, mas é verdade. O Van Halen 83, a Patrícia está falando. Eu estou me confundindo aqui. Mas a gente ia ver show de rock para ver os instrumentos da galera. Eu me lembro de ver um show numa banda ali na esquina. E, cara, caraca, ali na esquina, só para ver a guitarra importada do cara, entendeu? Para ver um amplificador Marshall, que eu nunca tinha visto. Para ver uma bateria. Porra, era um negócio. Água Brava, eu me lembro do Água Brava, o baterista do Jacaré tinha uma bateria de 2 bumbos. Foi a primeira bateria de 2 bumbos que eu vi. Eu fui no show só para ver a bateria de 2 bumbos. Eles no Circo Voador. Era uma tosqueira que a gente não tem noção, assim, hoje falando, sabe? É uma pré-história fodida. Então o Rock in Rio, cara, depois do Rock in Rio, as coisas todas melhoraram. Não tinha show normal, assim, internacional no Brasil. Não existia. Era uma vez ou outra e olhe lá, né? Depois do Rock in Rio, aí começou a ter show no Canecão, aí teve Echo and the Bunnymen, Suzy and the Benches, The Fall, essas bandas. Mas assim, shows um pouco menores, os shows pararam de ser tão evento, elas começaram a ser uma coisa. Teve a volta do Hollywood Rock também, depois. Eu ia falar, a volta do Hollywood Rock, a cada 2 anos, se não me engano, a cada ano, né, e tal. Foi um divisor de águas muito, foi uma coisa muito importante, assim. Eu me lembro que cara, a gente ficava contente até de ver Al Jarreau, James Taylor, entendeu? Porque, cara,
Porra, alguma coisa contra o James Taylor, cara? Não, mas eu digo, eu era. Tô brincando. Naquela época, talvez. Naquela época, cara. Pô, 12 de janeiro, recorde de público do Rock in Rio, James Taylor. Os metaleiros não deixaram nem o Erasmo Carlos cantar, você imagina. Verdade. Pô, eu era metaleiro na época, mas fui ver James Taylor. O Erasmo mudou o dia da segunda apresentação, ele era para tocar no dia do metal, aí acabou fechando no último dia, né? Ele tocou na mesma noite do Yes por causa disso. Quer dizer, você imagina, o Erasmo Carlos, que é um cara que é ligado ao rock, hoje seria aplaudidíssimo, em 85 a galera, os fãs do metal, não deixaram ele nem subir no palco. Foi vaiado, pedra, um negócio completamente estúpido. Mas, Omar, só para responder a tua pergunta, cara, mudou absolutamente tudo, assim, não foi só do rock, não.